Se você realmente gosta de viajar, mas gosta mesmo, é muito provável que você tenha algum interesse por aviação. Afinal de contas, muitas de nossas viagens são viabilizadas pelas empresas aéreas. E é por isso que no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o que aconteceu com o mercado de aviação em 2020. Quem se saiu bem, quem fechou as portas, quem está em dificuldades ainda e quem já está em grande recuperação e que vai poder levar a gente aí pelo mundo. Se é que essa recuperação já está acontecendo. Será? Se liga aí. Olá, para quem não sabe, caiu de paraquedas aqui no canal, eu sou o Vitor Ramos e nesse canal a gente fala tudo sobre viagens. Os destinos, a história das cidades que você vai visitar, dicas de milhas aéreas e, é claro, a aviação, que é o tema do vídeo de hoje. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se considere se inscrever no canal para sempre acompanhar os próximos vídeos e ative as notificações aí no sininho para receber os avisos de que um novo vídeo foi lançado, vídeos como este daqui e outros tantos que você vai encontrar aqui no canal. Mas vamos lá direto ao ponto. Assim que foi reconhecida a existência de uma pandemia lá no início do ano passado, em 2020, quase todas as fronteiras do mundo foram fechadas, o que impactou diretamente nas companhias aéreas que simplesmente não podiam mais voar. Quando isso aconteceu, muita gente, inclusive eu, criou um cenário apocalíptico de que quase nenhuma companhia aérea ia se sustentar nessas condições por muito tempo. Mas um ano já se passou desde então. E aí, será que esse cenário apocalíptico se confirmou? Ou será que a coisa saiu um pouco melhor do que eu esperava? Então vamos começar pelos números aqui no Brasil. Em junho de 2020, foi verificada uma queda de 95,4% na demanda por voos internacionais e de quase 90%, especificamente 89,3%, na oferta desses voos em relação a junho de 2019. Então esses números comparam junho de 2020 com junho de 2019. Lembrando que junho de 2020 era quase que o início ali da reabertura e do reinício, retomada dos voos das companhias aéreas. Além disso, houve uma queda de 85% na demanda por voos nacionais e mesmo com a drástica redução da oferta, ainda assim houve queda de quase 9% na ocupação das aeronaves nesse período, conforme a tabela que vocês estão vendo aí nas imagens. Mas e aí? Depois desse cenário de que os voos praticamente pararam e que se criou aquele cenário de tantas aeronaves estacionadas pelo mundo, será que enfim a recuperação chegou? Bom, temos boas e más notícias. O que é que vocês preferem primeiro? Normalmente dizem as boas, então vamos começar pelas boas. Aqui no mercado nacional, no mercado brasileiro, as companhias aéreas de fato se depararam com uma recuperação mais rápida e até maior e mais forte, mais intensa do que era o esperado. Sendo que em meados de novembro de 2020, quase 70% dos voos comparados ao período do ano anterior estavam sendo realizados. O que diante do cenário que se criou em março de 2020 era um resultado muito positivo. Até os bilhetes corporativos, que sofreram muito em razão não só da pandemia, como do início da instauração do home office, da disseminação do home office como uma nova cultura empresarial, até esses se recuperaram. Obviamente não no mesmo ritmo, mas para vocês terem uma ideia, esses bilhetes correspondiam antes da pandemia a 61% dos bilhetes vendidos da Azul. Caíram para 3% ali mais ou menos no auge do início da pandemia, né? Porque continuamos em pandemia, mas se recuperaram até 30% dos bilhetes vendidos pela Azul. Veja que ainda é 50% daquilo que existia. Mas a própria Azul admite que depois da pandemia e da disseminação do home office, como eu falei, esses bilhetes possivelmente ou até provavelmente não vão chegar nem perto dos 61% que representavam da sua malha de voos. Então, a Azul já está preparada para um cenário em que as viagens empresariais já não serão, talvez, a mola propulsora da aviação aqui no Brasil. E por falar em Azul preparada, a Azul parece ter sido a empresa aérea brasileira que mais soube lidar, melhor condições enfrentou ou encontrou para lidar com essa crise de aviação. E por que isso? Como eu vou falar daqui a pouco, a Azul conseguiu manter o preço médio de suas passagens em nível mais elevado, e isso levou não só a ela ter uma receita de 1,8 bilhões no quarto trimestre do ano passado, como a ter alcançado a maior liquidez da sua história, em torno de 4 bilhões de reais. E isso tudo mesmo tendo recusado um empréstimo de 2 bilhões de reais oferecido pelo BNDES lá no início de toda essa celeuma, de todo esse problema. E pelo que se diz, ela recusou essa ajuda do BNDES porque antes de essa ajuda chegar, ela já tinha renegociado suas dívidas, principalmente as de curto prazo, e conseguido equalizar ali caixa que ela ia queimar durante a pandemia, durante o período sem voar, com as expectativas futuras, de modo que suas finanças conseguissem se manter sob controle. A Gol parece ter feito isso também de uma certa forma, como a gente vai falar daqui a pouco, e a Latam já sofreu um pouco mais. E essas foram as boas notícias, mas é com a própria Latam que a gente vai começar
as más notícias. O destaque inicial da Latam é que ainda em maio de 2020, ainda no iniciozinho ali do problema da pandemia, ela verificou que não teria condições, ou não seria favorável para si mesmo, renegociar as dívidas, como por exemplo eu falei que a Azul fez. Então ela entrou com Chapter 11 lá nos Estados Unidos, que é o mesmo que a nossa recuperação judicial aqui. Tudo isso para tentar equalizar suas contas, além de ter fechado sua subsidiária argentina, a Latam Argentina, antiga LAN Argentina. Além disso, aproximadamente 40 outras companhias fecharam as portas em 2020. Algumas delas bem conhecidas, como a Flybe, do Reino Unido, uma importante empresa aérea regional do Reino Unido, a Germanwings, que é a low cost da gigante Lufthansa, a Avianca Peru, a própria Avianca Colômbia enfrentou dificuldades, mas tem se recuperado. A AirAsia do Japão também fechou as portas e a ExpressJet, que era a maior operadora mundial do jato brasileiríssimo da Embraer, o ERJ145, também fechou as portas. Como se não bastasse, a gigante Lufthansa registrou um prejuízo de quase 7 bilhões de euros em 2020, contra um lucro, para você ter uma ideia, de 1,2 bilhões em 2019, e uma redução no quadro de empregados de quase 20%, tendo queimado caixa a impressionante razão de 300 milhões de euros por mês. A TAP, por sua vez, depois de 5 anos sob administração privada, teve que voltar às mãos do governo português ainda em julho de 2020, a fim de viabilizar um empréstimo ali de aproximadamente 1,2 bilhões de euros para que ela conseguisse enfrentar essa situação de pandemia. Outra empresa aérea que foi estatizada é a eternamente problemática Alitalia. Na verdade, em tese, seria criada uma nova empresa sob o nome de Itália Transporto Aéreo e não propriamente estatizar. E essa nova empresa poderia, curiosamente, usar a marca Alitalia. Na prática, contudo, o que aconteceu é que ela segue sendo uma empresa inchada, deficitária, que queima aproximadamente 2 milhões de euros por dia, enquanto não se reinventa de fato, sendo que na prática a gente vê que foi uma estatização da empresa e uma manutenção de todos os problemas que ela já enfrenta há bastante tempo. E até mesmo os icônicos A380 da Emirates ainda não voltaram a voar, e o plano da Emirates é que eles voltem a voar somente em 2022. E muitos dizem que talvez nem volte, né? Eu acredito que vai voltar porque uma grande parte da frota da Emirates, além de ser um grande cartão de visita da Emirates, a experiência que eles vendem ali na Executive e primeira classe no segundo andar, e eu particularmente quero que volte porque eu preciso conhecer esse serviço da Emirates antes que ele seja encerrado, antes que o A380 pare de voar. Eu preciso voar nele. Mas e aí, será que o pior já passou e agora a gente só vai ver uma recuperação forte, crescente e contínua? Até alguns meses atrás, estava quase que certo que as empresas aéreas iam se recuperar. Se você acompanha a movimentação na Bolsa de Valores das ações dessas empresas, elas vinham se recuperando rapidamente, crescendo continuamente, assim como os números também de ocupação, de demanda, de oferta, tudo vinha se recuperando. Mas o cenário que a gente vive hoje traz nossos pés para o chão, né? Novamente, porque o cenário de vacinação no Brasil, a existência e descoberta de novas cepas com relativa gravidade, novos fechamentos econômicos de fronteira, todas essas dificuldades que a gente já viveu no início do ano passado, voltando agora, podem gerar um novo impacto nas empresas aéreas, e é de se esperar que elas estejam preparadas para isso, porque senão vai ser mais um baque bem difícil de ser enfrentado. Para vocês terem uma ideia que não está tudo tão bem assim, apesar de nossa impressão de que as passagens estão muito caras e estão em alguns trechos específicos, na prática, o preço médio da tarifa aérea chegou ao menor patamar desde 2002. E mesmo nesse cenário de tantas dúvidas e tantas dificuldades para as empresas aéreas, há uma novidade que talvez muitos de vocês já saibam, é que uma nova companhia aérea vai estrear no Brasil muito em breve. Ela já deveria ter estreado em 1º de março agora, mas tem mais alguns dias aí, houve alguns atrasos no cronograma. E se você quer saber um pouco mais dessa companhia, que é a ITA Transportes Aéreos, eu tenho um vídeo que eu vou indicar aqui, ó, aqui embaixo para vocês, que foi bem assistido aqui no canal, bem comentado. Então, se você quer saber um pouco mais dessa companhia, clica aí. E vou pedir para vocês deixarem nos comentários. Você acha que 2021 é um ano da retomada definitiva do mercado de aviação brasileiro e mundial? E se não, ou até mesmo se você falar assim, há alguma outra companhia aérea no mundo que você acha que ainda vai falir nesse ano de 2021? Deixa aí nos comentários, vamos fazer esse debate, porque esse assunto é apaixonante. Eu aposto que você viu esse vídeo até o final, você concorda com isso. Um abraço, até o próximo vídeo.